trouxe a tua Bíblia, abre ela aqui juntamente comigo, em Lucas. Lucas capítulo 5, verso 17. Enquanto você vai se localizando, quero agradecer ao pastor por mais essa oportunidade. Estava ali desde a semana passada em oração e o Senhor sempre confirmando o texto, a mensagem para esta noite. E cada momento de oração é uma alegria, porque nós não devemos apenas estudar as Escrituras no dia que nós temos agenda para ministrar, mas como servos temos que examinar as Escrituras, temos que estudar, temos que nos alimentar dela. E todas as vezes que você vai com o coração aberto, como Deus fala, como Deus ensina, como Deus orienta. Então, nessa noite, é uma noite de ensinamento aos nossos corações. É mais uma noite que o Senhor vai falar através da sua palavra. O tema desta noite é preciso de um milagre. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17, a epígrafe diz: a cura de um paralítico. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde eu pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Em Marcos capítulo 2, versículo 12, diz assim: e levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, eu nunca vi isso. Isso é novo para mim. Deus acaba de fazer uma coisa nova no ambiente de culto. Aleluia. Você crê nessa palavra? Que Deus tem coisa nova para mim e para você. Aleluia. Se assenta glorificando ao Rei da Glória nessa noite. Glória a Deus. É um texto muito conhecido. Amo esse testemunho. Cada vez o Senhor tem mais para nos ensinar. A Bíblia diz que Jesus está em Cafarnaum, em uma casa, e a notícia percorre a cidade, e a notícia é: Jesus está em Cafarnaum e está há algum tempo dentro da casa. E a Bíblia vai dizer que os fariseus e doutores da lei, das aldeias da Galileia e da Judeia, se reuniram para ir até esta casa onde Jesus estava.
E naquele dia acontece um culto. Que culto? Um culto de ensino. Porque o texto que nós lemos vai dizer, verso 17: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Todo culto é culto de ensino. Todo culto é culto de cura. Todo culto é culto de libertação. Todo culto é culto da oportunidade de você receber o perdão de Deus sobre a tua vida. Dentro daquela casa estava acontecendo um culto. E quem era aqueles que foram naquele ambiente participar daquele culto? Os líderes. Havia doutores da lei, havia escribas, havia fariseus. Havia um grupo de pessoas que se relacionavam com Deus de Israel. Bem verdade que parte desse grupo tinha um relacionamento muito raso. Mas parte tinha um relacionamento profundo. E a notícia de que havia um mestre que pregava diferente, que fazia maravilhas, prodígios, sinais acontecia, a notícia foi se espalhando por toda parte. Então, quando os líderes souberam que Jesus estava em Cafarnaum, eles marcaram uma reunião dizendo: vamos fazer uma visita? Vamos escutar um pouco daquilo que ele prega? Vamos lá para observar, vamos lá para ver. E ali acontece um culto dentro daquele ambiente. Só que a Bíblia vai dizer que não tem só líder dentro da casa, que tem 4 homens do lado de fora que também fica sabendo que Jesus está naquela região, que Jesus está dentro daquela casa. E a Bíblia vai dizer que esses 4 homens se reúnem e carregam a cama de um paralítico para entrar dentro daquele lugar, porque eles têm no coração, dentro daquele lugar é o seu lugar de cura, dentro daquele ambiente é o ambiente que você será transformado, porque aquele ambiente ele se transforma em um ambiente sobrenatural quando o mestre do mestre se faz presente. A questão não é o ambiente em si, é se o mestre dos mestres se faz presente nos ambientes. E ainda que o ambiente for deserto ou vale, se o mestre dos mestres estiver ali, tem um povo que vai para aquele lugar. Então a Bíblia vai dizer que tem uma pessoa necessitada, não é um doutor da lei, não é alguém que conhece as escrituras como os demais, é alguém simples. Só que é alguém necessitado. E ele está ali, não apenas para ouvir, mas ele está ali para receber. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que tem um povo que está para ouvir, mas tem alguém que precisa receber. E a Bíblia diz que eles vão para este lugar. Um paralítico sendo carregado por 4. É interessante porque Lucas diz que o paralítico está sendo transportado. Marcos diz que o paralítico está sendo conduzido. E Mateus diz que o paralítico está sendo trazido. E eu te pergunto, as pessoas estão te conduzindo para onde? As pessoas estão te transportando para onde? Para onde as pessoas estão te levando? Porque este homem estava sendo levado, conduzido e transportado para perto de Jesus, para o ambiente aonde Jesus se fazia presente. Não se permita ser transportado, conduzido por ambientes aonde Jesus não está. Esses dias em casa eu me entristeci porque uma das minhas filhas viu um conteúdo que eu não gostei pelas redes sociais. E eu fiquei sabendo na minha ausência, e quando eu cheguei em casa, eu sentei e conversei, e eu disse: esse conteúdo está te conduzindo para perto de Jesus? Esse conteúdo está te transportando para mais perto de Jesus? E a resposta foi: não. E eu disse: então não se permita ser conduzida pelas redes sociais a caminhos que não te levam a Cristo. E nesta noite eu venho como boca profética para te dizer: não permita que pessoas, não permita que coisas te conduzam a um caminho que não te leva a Cristo. Aqueles homens estavam conduzindo aquele homem até a Cristo, mas aquele homem se permitiu ser conduzido, transportado e guiado. Ninguém te conduz quando você não quer. Ninguém te transporta quando você diz não. As pessoas te conduzem quando você dá legalidade. Então esse homem, ele deu legalidade, ele se permitiu ser conduzido para um ambiente aonde o mestre dos mestres se fazia presente. Quando eles chegam dentro do ambiente,
A Bíblia vai nos dizer, Mateus capítulo 9, versículo 8, que a multidão, a Bíblia diz, em um dos evangelhos, eu anotei aqui, mas eu me perdi um pouquinho. Aqui, Lucas capítulo 2, verso 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava a palavra. A casa estava cheia. Nem mesmo na porta tinha espaço. Para aqueles que foram ouvir Jesus, havia espaço para eles dentro daquele ambiente. Quando os 4 chegam trazendo aquele paralítico, não havia como entrar. Mas eu acho lindo, porque quando você se permite ser conduzida pela pessoa certa, ela sempre vai dar um jeito de te colocar lá dentro. Ela sempre vai te dar um jeito de te colocar para cima. E eu quero liberar algo de Deus sobre a tua vida. Esse é o tempo que Deus vai te alinhar a pessoas facilitadoras. As pessoas que facilitam a sua entrada. As pessoas facilitadoras que ao invés de te colocar para baixo, te colocam para cima. A Bíblia vai dizer que eles olham, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, então vamos entrar por cima. E eles sobem aquele homem pelo telhado. Sabe o que eu quero te dizer? Tem muita gente na caminhada que nos coloca para baixo, mas se você se permitir ser conduzida, transportada por pessoas que te aproximam de Deus, eles sempre vão te levantar e te colocar em um nível maior. Aqueles 4 homens olharam e disseram: não vamos retornar para casa. Hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia da sua transformação. A gente vai entrar. Talvez olhando o texto, alguém pode se perguntar: mas por que eles não esperaram o culto acabar? Não é mais educado esperar o culto acabar, a casa se esvaziar e eles entrarem? Depende da emergência. Tem caso que você aguenta passar pela recepção do SUS, esperar sentadinho uma fila de 200.000 pessoas na sua frente, mas tem dia que você vai direto na porta da emergência, batendo, gritando socorro, e naquele dia havia uma emergência, não dava para esperar. Sabe o que eu quero te dizer? Tem coisa que não dá para esperar. Tem coisa que você não pode ficar parado esperando, porque está muito grave. E a situação daquele homem era grave. Nós não sabemos o que aconteceu naquele dia, a pressa que eles tinham. Mas para eles terem a capacidade de subir, fazer um buraco no telhado de uma casa que não era deles, é porque a necessidade era grande. Só que eles olharam para o amigo e disseram: aqui embaixo você não fica. Esperar, você já esperou demais. Chegou a tua vez. E só para lembrar, eram líderes que estavam lá dentro. Você acha que antes deles terem a ideia de entrar pelo telhado, você acha que eles não tentaram passar pela porta? Você acha que eles não cutucaram alguém e disseram: você dá para dar licença? Tem alguém que precisa ver Jesus aqui. Tem como você abrir um acesso? Aí não deu. Aí o jeito foi fazer algo extremo. Eles entram pelo telhado. A intenção não é atrapalhar o culto. A intenção não é se aparecer para líder. A intenção é resolver a causa de alguém necessitado, que só Jesus pode fazer. Só que os líderes eram impedimento para aquele homem receber a cura. Aqueles doutores da lei, aqueles que conheciam as escrituras, aqueles que viviam nos cultos, eram os principais impedimentos para aquele homem receber a sua cura, a sua mudança. Só que quem estava no ambiente não se deu conta que estava impedindo da bênção chegar na vida de alguém. Às vezes nos tornamos impedimentos sem querer. Às vezes nos tornamos impedimentos na vida de alguém, no ministério de alguém, sem perceber. Só que naquele dia tem 4 homens dizendo:
Já que a liderança não dá uma ajuda, já que a liderança não ajuda, a gente vai dar um jeito, mas o acesso vai acontecer. Eles entram pelo telhado. Fazem um buraco. A intenção não era danificar a casa. Mas já que é o jeito para a cura acontecer, já que é o caminho para você viver algo novo, muitas vezes o dano vai acontecer. Você lembra, ainda no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia fala, a partir do versículo 1, sobre a pesca maravilhosa. Jesus disse para Simão: vamos para o mar alto, lança as vossas redes. E ele lançou uma pesca inacreditável. Era tanto peixe, que a rede se rompia. Ou seja, a rede se rasgou. Tem dia que para algo extraordinário acontecer, eu e você temos que passar por alguns danos. Mas o que é o rasgo na rede comparado com a pesca maravilhosa? O que é a ruptura, o buraco no telhado comparado com a cura, com o milagre que Jesus acabara de fazer no ambiente? O nosso problema é que nós olhamos e dizemos: peixe tem, mas olha a rede. Milagre tem, mas olha o telhado. Amados, esquece o telhado. Telhado a gente conserta, a rede a gente costura, mas o milagre é algo único. Então pare de ficar murmurando pelas bênçãos que vêm através de algum dano, ou as bênçãos que vêm através de grandes suores. Poxa vida, eu alcancei isso, mas olha, está difícil, foi sofrido, não reclame. Agradeça pelo rasgo da rede, agradeça pela ruptura do telhado, porque se não fosse a ruptura do telhado, o milagre dentro do ambiente não ia acontecer. Se não fosse o rasgo da rede, nem peixe teria. Então agradeça. Olhe para os danos e diz: muito obrigado, Senhor, eu vou te dar graça até por isso, porque isso me proporcionou viver o extraordinário. Teve dano no telhado? Realmente teve, mas houve cura dentro do ambiente. E é interessante porque os 4 amigos abriram uma ruptura, um buraco no telhado e desceram o paralítico deitado numa cama. Porém, eles ficaram lá em cima e quem entrou só foi o paralítico. E quando eu olho para esse texto eu acho lindo, porque Deus falou comigo: filha, tem portas que é só para você. Tem acessos que é exclusivamente teu, teus amigos não vão entrar. Tem ambientes que eu preparei uma entrada única, é um ingresso único, é só para você. Então faça um favor, passe pelas portas que Deus tem aberto, passe pelos acessos que Deus tem aberto e desfrute de tudo que a casa tem lhe proporcionado viver sem culpabilidade alguma. Porque tem coisa que é só você que vai viver. Tem coisa que é só para você. Os 4 amigos ficaram do lado de fora. Quem entrou foi apenas ele. Tem lugares que você vai entrar sozinho. Então entre e vive o que Deus preparou para você nesses ambientes. Moisés disse: pai, eu quero ver mais, eu quero ver a tua face. E o Senhor diz: tu me verás, mas me verás sozinho. Então sobe para a fenda da rocha. Oh, aleluia. Tem experiências que você vai viver de uma maneira exclusiva, você e Deus. E nesse culto, Jesus estava ensinando doutores da lei, pessoas letradas, trazendo para os dias de hoje pessoas top das top que entendem de Gênesis a Apocalipse. Quem era o paralítico, irmãos? Como diz a minha filha, quem era o paralítico na fila do pão? Quem era o paralítico, aquele homem todo problemático dentro daquele ambiente? Tem dia que a gente olha e diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Mas a necessidade te coloca em cada lugar. A necessidade faz você estar em cada ambiente. Esses dias eu olhei para o Senhor e disse assim: isso aqui não combina comigo não. Mas o Senhor disse: é necessário.
Eu disse, amém, Senhor. É necessário, tem ambientes que são necessários, que são o ambiente da mudança, e as pessoas que estão lá dentro têm nada a ver conosco. Às vezes somos o mais simples, o menor da casa, mas se foi o lugar que Deus nos colocou, é porque Deus tem algo extraordinário para realizar na minha e na tua vida. Então permaneça nos lugares aonde Deus te colocou. E nesse ambiente ele foi colocado à frente de Jesus. E a Bíblia diz, verso 20, e vendo-lhes a fé. Jesus vê a tua fé. Jesus, ele vê a sua fé. Os homens olham e ficam criticando. Mas precisa disso tudo? Entrar pelo telhado? Por que não esperou o culto acabar? Mas precisa dessa forria toda nesse ambiente? Só que Jesus não olhou para o buraco do telhado. Jesus não olha como o homem vê. Porque Jesus, ele sabe, conhece o coração. E naquele dia o que despertou a atenção de Jesus foi a fé. Enquanto tem gente no ambiente olhando e dizendo, exagerados, né? Pelo telhado. Que falta de educação pelo telhado. E Jesus olhando e dizendo, parabéns. Que fé é essa? Que a ruptura do telhado não te intimidou, mas você entrou mesmo assim. Oh, meu Deus do céu. A fé, ela rompe timidez. A fé, ela rompe obstáculos. Aleluia. Quem era eu, irmãos, para ministrar? Medo do público, medo dos olhares. Só que eu acreditei na promessa. E eu disse, eu quero viver essa promessa. Eu não tenho capacidade de memorização nenhuma, mas eu acredito na promessa que o Senhor me fez. E a fé me fez seguir adiante. E olha eu aqui. Glória a Jesus. Tem dia que em um segundo ele traz a mensagem completa. Eu digo, é o Senhor que faz. É o Senhor que opera. É o Senhor que capacita. Acredite naquilo que está no teu coração. Não perca a sua fé. E a fé daqueles homens era, se nós conseguimos entrarmos, o milagre acontece. Porque o milagre não está do lado de fora, dentro do coração deles, eles acreditavam, o milagre está do lado de dentro. Então o que for necessário para a gente entrar, a gente vai fazer, depois a gente dá um jeito. E eles entraram. E Jesus, vendo a fé deles, liberou uma palavra dizendo, homem, os teus pecados te são perdoados. A primeira coisa que ele recebeu naquele culto, perdão. A segunda coisa que ele recebeu naquele culto, em um único culto, presta atenção nisso aqui. Em um único culto ele recebeu perdão. E a cura dele estava condicionada ao perdão de Deus. Ele recebeu perdão, libertação, cura daquela enfermidade que lhe acometera durante alguns anos. Porque Jesus diz, perdoados te são os teus pecados. Jesus está dizendo, essa enfermidade é causa de um pecado. Então o que Jesus está dizendo é, você não nasceu paralítico, mas as tuas escolhas, as tuas decisões te condicionou a essa condição de maldição. Então você está preso a essa enfermidade, mas por causa da fé, por causa da tua atitude, porque você não se intimidou de fazer uma ruptura no telhado, por você ter enfrentado a oposição, aos olhares, hoje eu libero perdão sobre a tua vida, eu libero libertação sobre a tua vida, eu libero cura sobre a tua vida e ainda te oriento a partir de hoje. Ele recebeu perdão, libertação, cura e Jesus ainda deu uma direção para ele. Pega a tua cama e vai para a sua casa. Em um culto só. Aí tem gente que pergunta, o que você vai tanto fazer no culto? Meu querido, eu vou receber perdão, eu vou ser liberta pelo meu Deus, eu vou receber cura, eu vou receber direção, eu vou receber renovo, eu vou viver algo extraordinário no ambiente de culto. Em um culto só. Um culto só. Quanta coisa o Senhor não fez.
E tem gente que olha e ainda tem a audácia de dizer: tu vive na igreja, eu vou viver aonde? Se é nesse ambiente que desce a cura para minha alma, se é nesse ambiente que vem o perdão de Deus para minha vida, se é no ambiente de cura, que é no ambiente onde Jesus se faz presente, que eu vivo o extraordinário, para onde eu vou? Os botecos da vida? Não dá mais. Fui vomitada desse ambiente, não caibo mais lá. Então esteja no ambiente de cura. Esteja no ambiente aonde você tem a probabilidade de viver a restituição de Deus para a tua vida. Não que Deus se limita ao ambiente de culto para operar os teus milagres, não. Mas quando tu vem, quando você vem para esse ambiente, o ambiente aonde Ele se faz presente, a cura acontece. O milagre acontece. Tem direção para a tua vida. Jesus disse: foi curado, foi perdoado, teve a sua vida restituída. Agora eu vou te dar uma direção, vai para a sua casa. Eu não sei os conflitos que ele tinha com a família. Eu só sei que no ambiente de culto ele recebeu uma direção. Jesus direcionou ele. Recebeu um milagre? Agora vai por esse caminho. E o buraco no telhado? Jesus não disse: pega a sua cama, mas antes conserta o estrago que você... Não. Tem gente que vai entrar, vai fazer estrago e Jesus vai dizer: vai embora. E alguém vai ter que consertar. E às vezes é até você que não teve nada a ver com a história. Mas quando for para consertar o estrago de alguém, conserta glorificando a Deus. Conserta porque você é útil dentro da casa. Conserta porque se não tiver ninguém para consertar, vai chover e a água vai entrar dentro do ambiente. Então conserta sem murmurar. E Jesus deu uma orientação dizendo: pega a tua cama, vai para tua casa. E a Bíblia diz que todos os que estavam dentro daquele ambiente, Mateus capítulo 2, verso 12, eles glorificaram a Deus e eles ficavam dizendo: eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso que eu estou vendo dentro desse ambiente. Eles estão dizendo: isso é novo. Eles vão para casa dizendo: eu vi algo novo. Aonde você estava? No culto. O que é que você viu? Algo inédito. Havia jovens, mas havia também pessoas de mais idades naquele ambiente. E até os mais velhos estavam dizendo: eu nunca vi isso. Eu sirvo a Deus, eu conheço das escrituras, mas isso aqui eu nunca vi. É algo novo. E Jesus, ele ensina, além dele nos proporcionar viver algo novo, ele nos ensina. Jesus estava ensinando com a palavra, e na cura e no perdão daquele homem, Jesus está ensinando aqueles que têm mais conhecimento das escrituras. Porque quando Jesus disse: homem, os teus pecados te são perdoados, aqueles que conheciam as escrituras estavam olhando e dizendo: mas peraí, ele é só um profeta. Quem é ele para perdoar pecados? Eles estavam dizendo entre si. Aí Jesus visitou o pensamento e diz: eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando, mas o que vocês não sabem, vocês vão saber hoje. Eu não sou um profeta, eu sou o próprio Deus. E eu tenho poder para perdoar pecados. E para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, eu ordeno ao paralítico: levanta e anda. Porque a enfermidade daquele homem estava condicionada ao perdão de Deus. O perdão foi liberado, estou curado. E tem alguém que aprendeu naquele culto: ele não é só um profeta, ele é o Deus vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Messias esperado. Ele é o dono, ele é o próprio poder. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Culto de ensino.
E tem gente que acha, ir pro culto pra quê? Já sei de tudo. Não sabe nada, irmãos. Até a gente que tem uma vida regrada de oração, de leituras, de estudos bíblicos, de devoção, de renúncia. Cada culto é um aprendizado novo. Cada leitura é algo novo que aprendemos. E o Senhor estava ensinando coisas que eles precisavam saber no culto. Se Jesus estiver no ambiente, você aprende. Se Jesus estiver no ambiente, você recebe direção. Se Jesus estiver no ambiente, você recebe a cura. Mas se Jesus não tiver, eu não sei o que você vai receber. Eu só sei que eu quero estar nos ambientes aonde Jesus está. Porque aonde Ele está, tem direção para a minha vida. Aquele homem foi direcionado. Eles viveram algo novo dentro daquela casa. Mateus capítulo 9, verso 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se. E a multidão, vendo o milagre, se maravilharam. Aquele culto não era um culto comum, irmãos. O que eles estavam vivendo, eles não esperavam viver. Aquele dia, Deus trouxe um sentimento de maravilha dentro do coração de cada um que estava naquela casa. Porque quando você procura estar nos ambientes aonde Jesus se faz presente, ainda que você chega com uma bagagem de problema, ainda que você chega triste, você sai maravilhado por aquilo que você escuta da boca de Deus. Aquele homem ficou feliz quando recebeu aquela palavra, levanta e anda, e ele teve fé, se esforçou, se colocou de pé, rapidinho. Jesus que está mandando, vai acontecer. Se Ele está mandando eu andar sobre as águas, vai acontecer. Se Ele está mandando eu fazer isso, vai acontecer. Não perca a tua fé no meio da caminhada. Não perca a sua fé no meio da caminhada. Mantenha-se firme, porque Deus, Ele honra a sua fé. Glória a Deus. Deus tem ambientes diferenciados para mim e para você. O Senhor tem coisa nova para realizar na minha e na tua vida. É interessante porque os amigos levaram o paralítico e a bagagem de problema que ele carregava. Enquanto tem gente que só leva o problema e deixa a pessoa lá, os amigos disseram: vai os problemas, mas tu também vai. O que você tem levado para Jesus? Só os problemas? Ou as pessoas também? Porque os amigos disseram: eu vou levar o teu problema, a enfermidade, mas eu também vou te aproximar de Jesus. A expectativa do céu não é que você se prostre apenas e diga: Senhor, visita a irmã, visita o irmão, resolve este problema. A expectativa do céu é que você chegue até esse irmão, até essa irmã, e apresenta Jesus, que tem a solução para as causas impossíveis. É uma maneira de você fazer essa pessoa se achegar com os problemas dela até Jesus, porque é Jesus que vai operar. Oh, aleluia. Eles disseram: não é só os problemas que nós vamos levar, nós vamos levar você também. Porque quando eu levo só os problemas são resolvidos e a pessoa está distante de Deus. Mas quando eu me prontifico a levar os problemas e a pessoa, tanto os problemas quanto a pessoa, é visitado por Jesus. E naquele dia aquele homem saiu diferente. Não importa a maneira que você chegue no culto, ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado e tinha uma porção maravilhosa para ele. Ele chegou atrasado, foi embora antes da bênção apostólica, fez um estrago no telhado, mas recebeu a sua porção. Oh, olha. Ele foi o último a chegar no ambiente e foi o primeiro a ir embora. Sabe aquele dia que não dá para chegar no horário?
E a gente fica constrangida dizendo, não vou para o culto não. Irmão, se não dá para chegar no horário, nem aqui for na hora da palavra, nem aqui for no momento da bênção apostólica, venha buscar a sua porção. Naquele culto ele chegou atrasado. E essa palavra eu ministrei em uma outra igreja que eu também cheguei atrasada. Eu liguei para a missionária Josiane e eu digo, vamos para o culto. E ela disse, amiga, está atrasada. Vamos, porque eu preciso receber uma palavra daquele altar. Eu preciso que Deus fale comigo naquele ambiente. Era culto de oração. Já tinha 1 hora que tinha começado a oração. E eu ajoelhei os meus joelhos e eu disse, Senhor, Tu sabe que eu não tenho nem arroz no dia seguinte. O Senhor sabe a minha condição, que eu não tenho nem gasolina para me voltar para casa. Eu vim pela fé. Porque eu precisava estar nesse ambiente, porque eu sei que o Senhor tem uma porção para mim. Acabou a oração. O pastor me viu e disse, missionária Graça, nos dá a honra de trazer uma mensagem. Eu digo assim, justo, que eu vim para receber algo do Senhor. E eu tenho que liberar sobre a igreja. Eu não olhei para o arroz que estava faltando, para a gota de gasolina que nem tinha no carro, irmão. Quando eu estacionei o carro na porta da igreja, sumiu o último pontinho da reserva e eu disse, meu Deus, como é que eu vou embora? Eu disse, Senhor, eu preciso de uma providência. E na oração o Senhor disse, vou entrar com causa urgente. Vou entrar com solução na sua causa. E eu preguei essa mensagem. E o Senhor diz, tu chegou atrasada no culto, mas vai sair daqui com a tua porção e com os teus problemas resolvidos hoje. Preguei. No final do culto vem uma irmã, tu mora no Guapurá, me dá uma carona. E eu digo, eu dou. E olhei para o céu e disse assim, os vasos é teu. Os vasos é tudo teu, eu sou teu, as irmãs é tua. Se a gente ficar no meio do caminho, o Senhor é responsável. E na hora que eu estava indo embora, eu disse, a gasolina, o arroz de amanhã. Aí o pastor disse assim, filha, me passa teu Pix, por favor. Eu digo, o Pix passa, pastor. Foi a providência de Deus para a minha vida aquele dia. Entrei dentro do carro e eu disse para a missionária, já que o pastor vai fazer um Pix, libera R$30 aí, quando ele fizer eu te devolvo. Ela disse, tá. Colocamos gasolina, voltei para casa, tava o valor lá, e disse, amiga, passa teu Pix para mim repassar para você. Ela, fica em paz. E eu digo, amém. No dia seguinte estava eu lá no mercado, comprando arroz, o leitinho, o pão, o queijinho. E eu digo, obrigada, Jesus. Eu estava atrasada naquele culto, mas eu recebi a minha porção. Eu tinha uma causa urgente e o Senhor entrou com mão forte. E depois daquele dia, o Senhor tem aberto as portas para mim. O Senhor disse, a partir de hoje tu não passará aperto. A partir de hoje sempre terá dinheiro na conta. A partir de hoje a despensa não vai esvaziar ao ponto de você ter que ficar preocupada com aquilo que você tem que dar para os teus filhos no dia seguinte. E Deus abriu as portas. Não era a porta que eu queria. Você acha que eles queriam entrar pelo telhado? Em comum. Mas foi a porta que Deus abriu. E eu disse, é o escape? Então eu vou passar pelo telhado e vou receber a minha porção. E a missionária Paula Torraca, todo mundo conhece. Ela chegou em mim e disse assim, papai está me incomodando para te dizer, você tem mais ferramenta. E eu digo, eu não tenho não. Ela disse, você tem. O que você fazia antes de ser ministra? E eu disse, faxineira? Essa ferramenta eu não uso mais. E ela disse, Graça, é uma ferramenta. E
Deus manda te dizer que é o escape para você nesse tempo. E eu disse, não. Ela disse, ora, porque Deus vai te confirmar. Eu fui para casa triste e eu disse, essa ferramenta eu não quero. Eu passei 8 anos e meio trabalhando na prefeitura. Essa ferramenta eu não quero. Aí eu vim para o culto onde a missionária Thaís estava pregando. E ela falava sobre recomeço. Nós temos que recomeçar. E o recomeço nem sempre é fácil, é difícil. E naquele momento via a voz da Paula Torraca dizendo, ferramenta, ferramenta, ferramenta. E naquele dia eu disse, mas eu não quero, Senhor. E Deus dizendo, mas é uma ferramenta, é a ruptura, é a entrada. Você precisa entrar no ambiente. Então se não tem entrada pela porta, faça uma ruptura pelo telhado, mas entra. Eu disse, é o caminho. Eu me rendo. E naquele culto, através da ministração da missionária Thaís, foi a confirmação de Deus. Essa ferramenta? Amém. Ai, irmão, só foi eu dizer amém. Só foi eu dizer amém. Já começou a aparecer o serviço. Vem aqui, e vem ali, e vem aqui. Eu, Jesus, eu estou cansada. Indo e usando a ferramenta. E o Senhor disse, é o escape. É o escape para esse tempo. Usa essa ferramenta e não vai te faltar nada. E esse dia eu já estou terminando. Eu estava toda inchada, pé, perna, até minhas mãos. E eu disse, Pai, me confirma mais uma vez se realmente é para mim continuar usando essa ferramenta. Porque na solução de um problema, outro problema está sendo criado. A minha saúde, Senhor. Eu estou toda inchada. Os remédios que eu estou comprando na farmácia não está resolvendo. A oração que eu estou fazendo não está resolvendo. Eu vou ter que procurar médico. Senhor, essa ferramenta é para mim continuar usando. E o Senhor me visitou dentro da palavra. Em Cantares, capítulo 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron. E o Senhor diz, aonde está a rosa? Em Saron. E Saron é um lugar estreito. E o Senhor disse, é estreito, mas é fértil. É estreito, mas traz benefício. Então fica, aguenta um inchaço, aguenta um incômodo. É estreito, mas é um lugar fértil para você esse tempo. Então eu quero liberar algo de Deus sobre a tua vida. Você que está pensando em pedir demissão por causa da pressão, você que está pensando em sair, em abandonar o serviço ou aquilo que apareceu temporariamente porque está difícil, está cansativo. Assim diz o Senhor, fica, aguenta, porque é o escape de Deus nesse tempo. Aguenta o estreito. Quando o Senhor falou isso comigo, Ele me deu direção. Aí eu levantei e disse assim, inchaço, tu vai passar em nome de Jesus. Perninha, tu vai aguentar, porque amanhã eu tenho mais compromisso. E assim eu tenho conseguido cumprir toda a agenda do serviço, agenda ministerial, e ainda cumprir o meu papel de mãe, que não é nada fácil. E Deus disse assim, tá aguentando? Eu digo assim, é estreito, mas traz benefício. O Senhor disse, então aguenta, filha. Aguenta. E eu te convido a ficar de pé nesta noite. O buraco no telhado era estreito. Mas alguém olhou e disse assim, tu consegue passar. A gente consegue passar você. Você vai conseguir passar por esse lugar apertado. Você vai conseguir vencer o desconforto e os olhares daqueles que estão dentro da casa. O lugar é estreito, a casa está apertada por causa da multidão, mas você vai conseguir receber o teu milagre. Então aguenta o estreito da vida. Aguenta mais um pouquinho, aleluia, até o Senhor alargar, até o Senhor olhar para você e dizer, pega a tua cama e passa pela porta que antes estava fechada para você. Sabe o que o Deus está dizendo? Aguenta as portas fechadas, que Ele abre uma ruptura no telhado e depois você passa pelas portas que Ele vai abrir para você. E eu te convido a fechar os olhos e a orar comigo. Aleluia. Adore ao Senhor enquanto você adora, ora. Aleluia. Pede perdão para Ele. Pede a cura para Ele.
canção não mudou. Guardei azeite,